Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o FutPython Trader e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série de 4 vídeos onde eu vou apresentar para vocês como que a gente pode criar variáveis secundárias com Python e eu vou criar juntamente com vocês diversas variáveis. No vídeo de hoje a gente vai aprender a calcular os profits dos mercados de Match Odds, Over e Under 2,5 e BTTS. E nos próximos vídeos a gente vai ter as probabilidades, coeficiente de variação do Match Odds, variáveis derivadas das odds, depois variáveis de desempenho e depois variáveis de desempenho ponderadas pela odd. Então eu espero que vocês acompanhem essa série. Hoje é o primeiro vídeo. E para começar, vamos importar as nossas bibliotecas e funções. Estou aqui importando o Pandas, o NumPy, o Matplotlib. Estou importando essas condições do Pandas, só que eu vou deixar funcionando apenas a opção dele mostrar o máximo de colunas. Não vou querer que ele mostre o máximo de linhas, porque o nosso data frame é muito grande. Aqui eu estou importando, aqui eu estou criando a função DropResetIndex e a função PlotProfit acumulado, que vai dar o nosso profit. E aqui eu vou importar a nossa base de dados. A nossa base de dados é uma base de dados que eu compilo através da API da Footstats. Ela está disponível no meu GitHub. Essa base de dados vai ser a única que vai continuar pública, tanto da Betfair quanto do FlashScore. Apenas o pessoal da mentoria vai ter acesso. Da Footstats ainda vai ficar aqui no canal, ainda vai ficar aqui no GitHub de forma pública, para que a gente consiga, trabalhar os nossos vídeos. Aqui no GitHub a gente tem duas pastas, uma que tem as bases de 2006 até 2021, está separado por liga e por temporada, e a gente tem a de 2022 até 2024, também está separado por temporada. E a gente tem a consolidação, a união de todas essas bases em um único arquivo, tanto para 2006 até 2021, quanto 2022 até 2024. Eu vou pegar essa base aqui, que ela é um pouquinho menor, ela tem 11.4 megabytes. Para a gente fazer o download dela ou fazer o web scraping, é simplesmente clicar aqui com o botão direito e clicar em copiar o endereço do link, e aí levar esse link para cá. Então, basta você colar aquele link aqui e dar um pd.read Excel. Eu já conheço as colunas que eu quero utilizar, então aqui eu estou filtrando as colunas que eu quero. Estou pegando liga, temporada, data, rodada, os nomes dos times, gols marcados no jogo todo, a quantidade total de gols, os minutos dos gols, as odds do Match Odds, as odds do Over e Under 2,5, odds do BTTS e odds do dupla chance, que é o nosso lay. Então está aqui a nossa base de dados. Ela tem 41.358 jogos. Ela é atualizada diariamente. Aqui ela está ordenada por liga e não por data, mas você pode ordenar por data. E ela tem essas informações aqui, das colunas que a gente selecionou. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é filtrar as colunas cujos valores das odds são diferentes de zero. No Match Odds, dificilmente isso acontece. Dificilmente a gente não vai ter as odds do Match Odds. Mas, por exemplo, aqui no Over e Under, ele não possui essa odd. Aqui, o dupla chance também não possui essa odd. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filtrar essas colunas e vou pegar para o meu data frame apenas aquelas que, dentro dessas colunas, o valor da odd está diferente de zero. Fazendo isso, a gente vai perder uma quantidade de jogos, obviamente, mas a gente vai ter apenas os jogos que têm todas as informações disponíveis. Então, de 41.358, a gente agora temos 39.971 jogos. Então, para a gente criar as nossas primeiras variáveis secundárias, o que a gente vai fazer? Inicialmente, eu vou criar o back-home. Vou criar o back-home, back-draw e back-away. Esses mercados, essas variáveis aqui, ao meu ver,
são as principais, né? Essa primeira, que é o profit dos mercados. Porque toda e qualquer correlação que a gente vai fazer com outras variáveis de desempenho, ou variáveis derivadas da odd, a gente tem que fazer a correlação com o profit. Isso é uma coisa que eu já refleti com vocês no nosso vídeo passado, né? No final eu vou deixar o card do nosso último vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Então vamos lá, vamos fazer o profit back home, profit back draw, profit back away. Como é que a gente calcula o back home? Quando o mandante faz mais gols que o visitante. Quando é que a gente calcula o back draw? Quando a quantidade de gols do mandante é igual à quantidade de gols do visitante. Quando é que é back away? Quando a quantidade de gols do away é maior do que do mandante. Então, quando essas condições acontecer, ele vai colocar 1, seja no back home, no back draw, no back away. Quando não acontecer, vai colocar 0. E o profit? Toda vida que back home, ou back draw, ou back away for igual a 1, ele vai pegar a odd daquele mercado, home, draw e away, a odd menos 1, e quando isso não acontecer, ou seja, quando não der o back home, ele vai colocar menos 1. Então, executando essa célula, a gente pode ver que ele criou 6 novas colunas. Então, aqui nesse primeiro jogo, o mandante ganhou, então temos esse profit no back home. Não houve empate, então menos 1. O visitante não ganhou, então menos 1. Então, ele vai fazendo isso ao longo de todo o nosso data frame. Então, essas aqui são as primeiras variáveis. Continuando ainda no match odds, a gente vai fazer agora o lay, né? Lay home. Quando é que o lay home acontece? Quando o mandante não vence. Ou seja, quando o visitante faz mais gols ou quando dá empate. Então, lay home igual a 1 quando isso acontece. Quando o mandante ganhar, lay home 0. O profit, eu vou pegar simplesmente quando o lay home for 1, ou seja, quando o mandante não ganhar. E aí eu vou usar a odd do dupla chance. Né? O que é que seria o dupla chance x2? O x representa empate, o 2 representa visitante. Então, ou deu empate ou deu visitante, então a gente tem o profit no lay home. Vou fazer a mesma coisa para o lay draw. Quando é que a gente tem um lay draw? Quando a quantidade de gols do mandante é diferente da quantidade de gols do visitante. Quando isso acontece, não aconteceu empate, então eu coloco 1. Quando for igual, né, a quantidade de gols, eu vou colocar 0. Vou criar o profit lay draw. Quando o lay draw for 1, odd do dupla chance 1, 2. O que é 1, 2? O 1 representa mandante, o 2 representa visitante. Então, estou pegando a odd menos 1 quando o lay draw acontece e menos 1 quando ele não acontece. Mesma coisa para o lay away, né? Lay away acontece quando o visitante não ganha. Então, ou o mandante fez mais gols ou foi empate. Quando o lay away é igual a 1, estou pegando a odd do dupla chance 1x. O que é que seria esse 1x? 1 mandante, x empate. São os dois resultados possíveis. Então, odd menos 1 quando o lay away acontece e menos 1 quando ele não acontece. Então, vamos executar e vamos visualizar as nossas 6 novas variáveis. Então, aqui, ó, lay home 0, menos 1. Lay draw 1, aqui o profit. Lay away 1, aqui o profit. E assim ele vai fazendo para todos. Então, fizemos as duas possibilidades do match odds, ou back ou lay. Agora vamos para os mercados de over e under 2,5. O mercado de over é muito simples. O que é que seria o over 2,5? Aconteceu mais de 2,5 gols na partida, que é a média histórica. Então, eu estou indo lá na coluna total goals e estou colocando a seguinte condição. Se total goals for maior do que 2, por que 2? Vocês sabem que não existe, né, a possibilidade da gente ter meio gol. Então, maior do que 2 é 3. Então, se aconteceu mais do que 2 gols, ou seja, no mínimo 3, bateu o over 2,5, ou seja, ele vai colocar 1. Se não aconteceu, ele vai colocar 0. Quando o over bater, eu pego a odd do over menos 1. Quando não acontecer, eu pego menos 1. A mesma coisa eu faço para o under 2,5. Quando o under 2,5, quando a quantidade total de gols for menor do que 3, né, significa que ou 0, ou 1, ou 2 gols aconteceram. Então, ele vai colocar 1. Quando isso não acontecer, coloca 0. Então, under
2,5, a gente vai pegar a odd do under 2,5 menos 1, e quando isso não acontecer, ou seja, quando bater o over, ele coloca menos 1. Vou dar o display para apresentar as nossas 4 novas variáveis. Então, nesse primeiro jogo, bateu o over 2,5, então está aqui o profit. Não bateu, obviamente, né? São mercados binários, então aqui 0, e está aqui o nosso head. E para finalizar esse nosso primeiro vídeo, a gente tem o profit do BTTS. Então, o BTTS, o que significa? É o ambas as equipes marcam. Ou seja, tanto o mandante tem que fazer no mínimo um gol e o visitante também tem que fazer no mínimo um gol. Então, quando essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, a gente tem um BTTS 1, né? Ou seja, aconteceu o BTTS. Quando isso não acontecer, 0. Então, quando o BTTS for 1, eu pego a odd do BTTS yes, menos 1. E quando não acontecer, um head de menos 1. O BTTS não. Basta uma das equipes não marcar gol. Então, aqui, ao invés de eu colocar o I, eu estou colocando o OU. Então, ou o mandante marcou nenhum gol, ou o visitante não marcou nenhum gol. Quando uma dessas duas condições acontecerem, BTTS não. Então, ele coloca 1. Se nenhuma das duas condições for satisfeita, ele coloca 0. E aí, eu estou pegando a odd do BTTS não menos 1 para calcular o profit. E se der head, menos 1. Então, vamos lá, vamos executar. E a gente vai ter agora as nossas duas últimas colunas das variáveis relacionadas ao profit. Vamos agora só visualizar, né, como é que a gente poderia ver os gráficos desses profits. A minha função plot profit acumulado, ela precisa de alguns parâmetros para que ela funcione. Quais são os parâmetros? Precisa que a gente crie uma coluna chamada profit. Só que os nossos profits estão todas com um nome, né? Profit over 2,5, profit under. Então, eu vou criar uma nova coluna chamada profit, que vai ser uma cópia do modelo, né, da coluna profit que eu estou querendo calcular. E eu preciso chamar a função, dizer qual é o data frame que eu vou plotar o gráfico e dizer qual é o nome, né, o título que vai no meu gráfico. Então, por exemplo, né, eu quero ver o profit do back home. Então, o que é que eu faço? Profit back home, salvo na coluna profit e boto aqui como título back home. Então, vou executar e tá aqui o gráfico do back home. Teve um outlier bem aqui. Se eu quiser o backdraw, back empate, eu só coloco aqui backdraw, automaticamente ele copia o profit do backdraw e copia, né, o título para cá. E assim vai, né? Se eu quiser o over 2,5, tá aqui. Se eu quiser o under 2,5, tá aqui. E aí você vai fazendo, né, o gráfico do modelo que você quiser. Então eu vou deixar aqui no back home, que era o original. E é isso. Próximos 3 vídeos: probabilidades e variáveis dependentes das odds, variáveis de desempenho e variáveis de desempenho ponderadas pelas odds. Se você quiser aprender tudo isso e muito mais, aqui na descrição desse vídeo tem um link da nossa mentoria. Aqui você vai aprender Python, estatística, ciência de dados, web scraping, análise de dados, criação de variáveis, lógica de backtesting e muito mais. Além disso, você vai ter acesso ao meu GitHub privado, com todos os meus códigos, todas as minhas bases de dados e o meu auxílio na criação e correção de códigos que vocês venham a desenvolver durante a mentoria. Se ficou alguma dúvida sobre essa primeira aula, escreve aqui nos comentários ou entra lá no nosso grupo do Telegram, a gente troca uma ideia por lá. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilha e espero vocês na nossa próxima aula.